Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, é fundamental. Como é que se resolve a fome no mundo? Parece que a resposta seria produzir mais comida, né? Mas não é tão simples. A gente tem, de um lado, essa ideia de produzir mais e mais a qualquer custo. E do outro, uma outra visão, a luta por mais justiça, por mais autonomia para as comunidades. É esse debate que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender bem essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai encarar o tamanho do problema da fome. Depois, vamos dar uma olhada na tal da Revolução Verde, que foi a grande aposta tecnológica para resolver isso. Aí a gente vai conhecer uma alternativa, a agricultura familiar. E para fechar, vamos falar de uma ideia super poderosa, que é o direito à soberania alimentar. Então, vamos começar encarando a realidade de frente, né? A fome, infelizmente, não é uma coisa do passado. Pelo contrário, ela é bem presente e atinge muita, mas muita gente. Olha só esse mapa, ele mostra a situação da subnutrição no mundo e os dados são bem recentes, de 2020 a 2022. É de chocar, né? Quanto mais escura a área, maior o problema. Fica muito claro que esse é um desafio global, que pega mais forte principalmente nos países da África e da Ásia. Mas, peraí, de onde surgiu essa preocupação mundial com a fome? Bom, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Depois dos traumas gigantescos das duas guerras mundiais, o mundo percebeu uma coisa. Para ter paz e estabilidade social, era essencial garantir que as pessoas tivessem o que comer. Essa ideia virou um pilar do que a gente chama de estado de bem-estar social. Ok, então o problema estava posto. E qual foi a primeira grande solução que o mundo encontrou? Apostar tudo na tecnologia e em produzir comida em uma escala nunca antes vista. É aí que entra a famosa Revolução Verde. A lógica por trás dela parecia bem direta. Vamos usar toda a ciência e tecnologia para turbinar a produção de alimentos. E o que isso significava na prática? Sementes de altíssimo rendimento, uso pesado de fertilizantes, de agrotóxicos e, claro, tratores e máquinas para todo lado. E essa imagem aqui, ela é a cara da Revolução Verde. Pensa só, máquinas gigantescas trabalhando numa escala industrial, tudo focado em uma única plantação. É um modelo pensado para ter a máxima produtividade, a máxima eficiência possível. Só que toda essa eficiência teve um preço, e um preço alto. Esse modelo acabou focando em plantar uma coisa só, as chamadas commodities, para vender para fora do país e não necessariamente para alimentar quem morava ali. Isso levou a um uso cada vez maior de agrotóxicos, fez com que muitos pequenos agricultores perdessem suas terras e, no fim das contas, trouxe um monte de problemas tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Agora, dá uma olhada nesse contraste. De um lado, aquela escala industrial que a gente acabou de ver. Do outro, uma cena que parece de outro mundo, né? É gente plantando com as mãos na terra. Isso representa uma outra forma de pensar a agricultura. E é para essa alternativa que a gente vai olhar agora. Pois é, existe um outro caminho. Um modelo que não tem a ver com indústria, mas sim com comunidade, com tradição. A gente está falando do modelo da agricultura familiar. A ideia aqui é diferente. A própria família é dona dos meios de produção, da terra, e é ela que coloca a mão na massa. É um sistema que nasce ligado à comunidade e que funciona numa lógica completamente diferente da do agronegócio. E o Brasil, nesse ponto, é um caso muito interessante, porque aqui esses dois mundos não só existem, como convivem lado a lado. A gente tem o agronegócio gigante focado em exportação, que é o modelo patronal, e a gente tem a agricultura familiar, que é quem de fato põe comida na mesa da maior parte da população. E agora, uma pergunta no ar. Qual desses dois modelos usa mais terra? E qual deles dá mais emprego? A resposta talvez não seja a que a gente imagina. Olha só esses números. Eles são de 2017, mas dão uma ideia clara da situação. A agricultura familiar usava só 23% das terras. 23%, mas era responsável por 67% dos empregos no campo. É uma diferença brutal. Ou seja, o agronegócio usa uma área imensa, mas gera poucos empregos. Já a agricultura familiar, mesmo com bem menos terra, é quem realmente emprega gente no campo. E essa diferença toda entre os dois modelos leva a gente para uma discussão ainda mais profunda. A questão deixa de ser só como a gente produz comida e passa a ser quem tem o poder de decidir o que vai ser produzido e como. Por muito tempo, a conversa no mundo todo era sobre segurança alimentar. O que isso quer dizer? Basicamente, garantir que todo mundo tenha acesso físico e econômico à comida. É um objetivo super importante, claro, mas que no fundo trata o alimento quase como uma mercadoria que precisa ser entregue. Só que aí, mais recentemente, começou a surgir uma outra ideia, um conceito mais forte: soberania alimentar. E aqui a coisa muda de figura. Soberania não é só ter acesso à comida. É sobre o direito de um povo, de uma comunidade, de decidir o seu próprio sistema alimentar. É decidir o que plantar,
como plantar, para quem vender. Então, para ficar bem claro, segurança alimentar é sobre acesso, soberania alimentar é sobre controle. Uma enxerga o alimento como um produto, uma mercadoria. A outra enxerga o alimento como um direito humano, algo que está ligado com a cultura daquele lugar, com o meio ambiente e principalmente com a autonomia das pessoas. E quem são as pessoas que mais defendem essa ideia de soberania? Geralmente são os chamados povos e comunidades tradicionais. A definição oficial no Brasil diz que são grupos que têm uma ligação muito forte com o lugar onde vivem. O território para eles não é só fonte de dinheiro, é a base da cultura, da vida social, de tudo. E olha, isso não é teoria não, é gente de verdade. No Brasil são 27 grupos desses reconhecidos oficialmente. A gente está falando de quilombolas, de ribeirinhos, das quebradeiras de coco-babaçu, dos caiçaras, seringueiros, pescadores artesanais, enfim, uma diversidade imensa. E cada um desses grupos tem um conhecimento incrível sobre como viver e produzir em harmonia com a natureza ao seu redor. E tudo isso traz a gente de volta para a nossa pergunta lá do começo, mas agora com muito mais bagagem, né? Para alimentar o mundo, o caminho é só produzir mais e mais calorias numa escala industrial? Ou será que o caminho é fortalecer as comunidades, para que elas mesmas tenham o poder de se alimentar com dignidade, respeitando sua cultura e o meio ambiente? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir o futuro da comida no nosso planeta.